ele conheceu Lampião, né? Em 1926, Lampião foi a Juazeiro, a convite, inclusive, do próprio Padre Cícero, né? Porque, Qual era a relação de Padre Cícero com Lampião? justamente eu ia entrar agora, né, nesse assunto. Que em 1926 aconteceu uma rebelião de uma parte do pessoal do Exército, que foi a chamada Coluna Prestes, né? Miguel Costa Prestes. Que foi uma rebelião que começou lá no Rio Grande do Sul, eles eram gaúchos, né? E eles eram, enfim, revoltados, né, com o regime do Brasil na época, né? Que era a Primeira República, a República dos Coronéis, enfim, aquela coisa meio retrógrada, né? E eles se rebelaram contra. Eles percorreram 25 mil quilômetros no Brasil, mais de 1.000 soldados, né, do Exército. E o Prestes ficou conhecido como Coluna Prestes, né, porque ele se destacou mais, ele era um dos líderes, né? E essa coluna, o governo vendo que os companheiros de farda não estavam enfrentando, né, porque eles eram companheiros de farda, eles eram também do Exército. Então, os batalhões do Exército no Brasil estavam fazendo, vamos dizer assim, um corpo mole, né, para não atacar. Então, o presidente da época, que era o Arthur Bernardes, ele teve a ideia de entrar num acordo, né, com os coronéis do interior, principalmente aqui do Sertão, em Goiás também, para arregimentar homens para o jagunço, justamente. A jagunçada, né? Aí prestaram serviço ao governo, né? E foi formado um batalhão, que era o Batalhão Patriótico, o nome desses batalhões, que aí misturava oficiais do Exército, né, soldados, com jagunços. Foi assim que aconteceu. No Juazeiro foi criado um batalhão patriótico e o comandante era o Floro Bartolomeu, né, que ele era deputado federal e era, vamos dizer assim, um braço político do Padre Cícero, né? Ele era médico, era um aventureiro também, né? Ele saiu da Bahia e foi também com a fama do Padre Cícero, chegou lá e conseguiu ser até deputado. E ele formou esse batalhão patriótico, isso em 1926. Maio, né, não, fevereiro de 1926. E o Floro, ele estava muito doente nessa época. Ele tinha sífilis. Então ele tomava um remédio, né, que deixava ele assim nervoso, ele discutia com muita facilidade e ele, quando estavam prestes a enfrentar a coluna, ele e um batalhão, os jagunços dele, o batalhão, né, do Exército, ele se desentendeu com o oficial do Exército. Ele se desentendeu, e o pessoal do Exército foi embora. Deixaram ele só, que era até no município de Campos Sales, acho que no Maranhão, se não me engano, que eles estavam esperando para enfrentar a coluna. E o pessoal do Exército, que era mais de 200 homens, foram embora e deixou ele só com os jagunços. Também não eram poucos, acho que era mais de 200 também. O oficial do Exército não aguentou o temperamento dele e foi embora. E aí o que foi que aconteceu? Aí ele teve a ideia de convidar Lampião para se integrar esse batalhão. Então ele foi lá para o Juazeiro, escreveu uma carta, o Padre Cícero assinou, porque o Lampião já venerava o Padre Cícero, né? Inclusive o Padre Cícero já tinha recebido a família dele, irmãs, as irmãs de Lampião com o irmão, moravam lá sobre a proteção do Padre Cícero, então já tinha esse compadrio, né, entre o Lampião e o Padre Cícero. E o Lampião, um primo dele foi ao encontro dele lá em Pernambuco, que ele estava em Pernambuco. Então ele é encontrado lá, ele lê a carta, ainda fica desconfiado, né? Ele podia ser uma armadilha. Mas aí quando o coronel, né, da Carnaúba disse que a assinatura era legítima, aí ele foi. Ele foi, né, para o Juazeiro. Só que quando ele chegou lá, 8 de março, a coluna já tinha passado, o Floro Bartolomeu, que era o comandante lá do batalhão, muito doente, foi para o Rio de Janeiro, acabou falecendo lá. Inclusive, acho que foi em 4 de março ele faleceu. E Lampião só chegou no dia 8, né? Não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais. Aí ele chegou lá e o Padre Cícero já estava com 82 anos, doente também, quase cego, que ele sofria de catarata. Atordoado também com a morte de Floro, que era uma pessoa importante para ele. Aí chegou lá, né, essa bronca para ele resolver. Porque ele tinha que assumir o compromisso com o Lampião, que era de integrar Lampião no batalhão patriótico, entregar arma e munição. E assim ele fez, né? Lampião chegou lá e ele teve que cumprir o compromisso.
recebeu o Lampião e entregou armamento de última geração, fuzil, né, de 1908 e muita munição para o Lampião. Então, o primeiro encontro do Padre Cícero com o Lampião foi nessa ocasião, né? E ele chegou lá, Lampião recebe um título de capitão honorário das forças. Era né? justamente isso que eu ia perguntar, porque vem também a questão do capitão para... Foi nessa ocasião aí. O Padre Cícero, para resolver esse problema, porque era um problema sério, né? Uhum. Tinha lá um funcionário do Ministério da Fazenda, não tem nada a ver com o Exército, mas era um funcionário federal, né? Uhum. Da esfera federal. E ele foi quem redigiu esse documento, nomeando capitão Lampião, Capitão Lampião. né? Representando o governo federal. Só que não tinha valor nenhum aquilo ali, foi só uma coisa simbólica. Só que o fato interessante é que ele dá um armamento, muita arma nova e munição Para Lampião. para Lampião. Então, essa foi a primeira vez que Padre Cícero, né, teve com Lampião. Foi justamente nesse... E Lampião sai à procura da coluna, que já tinha passado do Maranhão, acho que tinha entrado... Não sei se ainda estava em território pernambucano, parece que já estava no lado da Bahia já estava na Bahia. E Lampião foi. Seguiu, né? Para ver se encontrava eles. Quando chegou um certo local, ele pediu para o Padre Cícero mandar mais dinheiro, né, para poder atravessar para o lado da Bahia, para perseguir os revoltosos, né? Só que o Padre Cícero não tinha mais dinheiro, né? Já tinha acabado tudo, não existia mais batalhão, não existia mais nada. Né? Eles já tinham ido embora, e agora quem estava enfrentando ele ia ser os batalhões lá da Bahia, não tinha mais nada a ver com o Lampião. Aí Lampião volta pro Juazeiro, né? Para cobrar do Padre Cícero, porque ainda faltava, né? Dinheiro e arma, ele prometeu mais. Então eles têm um encontro, esse encontro já foi diferente, porque a primeira vez que o Lampião chegou lá, ele foi recebido com festa, né? Foi um acontecimento. Ele foi fotografado, ele inclusive disse que distribuiu dinheiro com o povo, deu entrevista, ele concedeu uma entrevista lá para o jornalista, tirou várias fotografias. Foi uma festa. O Lampião estava passando a ser, digamos, um herói nacional. Aí. Estava a serviço da legalidade, como se diz, né? A primeira entrada dele lá foi assim. Quando ele voltou, né, para cobrar o padre, aí já foi diferente, já foi escondido de noite. E ele se encontra com o Padre Cícero, né? De noite, lá num encontro mais, né? Só eles dois, e o padre explicou, né, que não tinha mais dinheiro, não tinha mais arma. Enfim, foi diferente, né, a conversa. E dizem que nesse encontro ele deu conselho para ele largar o cangaço, enfim, foi assim. Aí depois disso, o Lampião, pouca gente sabe disso, mas depois do Padre Cícero não ter mais dado dinheiro a ele, nem arma, ele ficou com raiva do padre. Ele ficou com raiva do Padre Cícero. Inclusive, quando ele volta do Juazeiro, ele já começa a atacar umas fazendas lá perto do Juazeiro, porque ele não atacava o Juazeiro justamente por respeito ao padre. Respeito ao padre. Mas depois desse acontecimento, que ele ficou com raiva, né, porque o padre não cumpriu o compromisso, ele começou a atacar já lá próximo. E quando ele foi morto, né, lá na Grota do Angico, não tinha nada referente ao Padre Cícero. Porque tinha, né, um texto, um santinho, uma foto, uma coisa. Não tinha nada, né? Pouca gente sabe, porque realmente ele tinha uma veneração. Até mesmo os filmes que passam, há como se há uma relação bastante íntima e próxima entre eles. É o que os filmes, né, que é uma coisa mais fantasiosa, uma coisa mais de lenda. Na verdade, ele realmente recebeu a família dele no Juazeiro, os irmãos e as irmãs. E ele foi ao Juazeiro a primeira vez, como eu disse, de forma amistosa, né? Amistosa. Mas aí, devido ao Padre Cícero não poder cumprir ele ficou com raiva. Você tinha prometido, ele disse, rapaz, esse padre não é de... Ele ficou com raiva. Inclusive o Padre Cícero depois, quando soube que ele já estava começando a cometer, né, crimes, próximo lá ao Juazeiro, ele começou a denunciar o Lampião para as autoridades, né? Então, a relação deles foi assim. Eles só se encontraram 2 vezes, o Padre Cícero e o Lampião. E depois foi em 1926, né? Março de 1926. Aí eu acho que ele demora mais uns 2 ou 3 meses, depois ele volta, né, para cobrar. Mas depois disso, eles não tiveram mais contato, né?